Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Vitrine de Líderes. Eu sou o Vitor Batista e eu vou entrevistar hoje uma pessoa muito legal, uma especialista em oratória, uma especialista em treinamento de executivos, que é a Alessandra Braga. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Vitor. É um prazer enorme estar aqui no Vitrine de Líderes e tenho certeza que o papo vai ser incrível. Que ótimo, Alessandra. Alessandra, eu te chamei aqui hoje porque você tem uma empresa chamada All Presentation, não é isso? Isso mesmo, a All esse ano completa 10 anos, dia 27 de julho. E é uma empresa que faz parte da minha história de uma forma muito especial, porque é onde eu coloco ali, né, a minha voz para jogo, o meu talento para ajudar outras pessoas, capacitar pessoas para falarem em público em momentos importantes, em momentos decisivos. Ale, me conta um pouquinho da All Presentation. Qual foi o ponto de virada, assim, que você decidiu ajudar pessoas? Porque eu sei que você já veio da comunicação, sua formação de jornalista, né, Ale? Sim, eu sou jornalista, comecei trabalhando em TV, fui produtora de um programa que era diário, ao vivo. Produtor de TV, para quem não sabe, é aquela pessoa que carrega o piano, quem contrata ali, convida os entrevistados, quem, né, faz ali a pauta e seleciona ali as pessoas que vão de fato participar da entrevista para conseguir depois conduzir ali aquele trabalho. E meu dia a dia era muito corrido. Então esse trabalho como jornalista me trouxe ali uma bagagem muito importante, primeiro, para poder ter essa agilidade, né, nas conversas no dia a dia, para conseguir traduzir, às vezes, um assunto que era mais complexo de um jeito mais simples para levar para as pessoas. E aí eu fui para São Paulo quando eu me casei, isso faz quase 18 anos já, e lá eu estava recém-casada, desempregada, ainda não tinha o meu trabalho bem estruturado, e eu comecei a trabalhar em agências de comunicação. Então eu saí do jornalismo raiz e fui para um outro contexto, que era de agências de publicidade, trabalhando como redatora. E claro, aquele repertório que eu tinha ali como jornalista, escrevendo roteiros de programas de TV, trabalhei em rádio também, me ajudou muito. Sim. Mas foi ali que eu comecei a perceber uma outra área de atuação que eu poderia trabalhar, que era nesse contexto mais corporativo. E aí eu me apaixonei por aquele ambiente, porque é muito diferente do jornalismo no dia a dia, que tem ali um deadline, uma correria, mas que talvez também não tinha ali aquela entrega que eu gostaria de ter no meu dia a dia de trabalho, que era no corporativo, que é mais bem remunerado, apesar de que eu trabalhava muito também. Trabalhei em agências lá de publicidade, e aí o que acontece? Ali eu percebi que conheci pessoas, executivos de empresas, Uhum. e eles precisavam fazer apresentações, e eu comecei a fazer o roteiro dessas apresentações. Então a pessoa ela tinha ali 15 minutos para falar de um tema que era mais técnico, e eu, como eu tinha esse lado de traduzir aquilo que era mais complexo Hum. para um jeito simples, consegui construir bem esses roteiros, os discursos dessas pessoas que depois eram traduzidos também com slides, que eram complementares ali àquela apresentação. E aí acabei também aprendendo muito a preparar essas pessoas, porque como era quem construía, Uhum. na hora de apresentar e defender aquele roteiro para aquele cliente, a pessoa falava para mim assim: "Poxa, Ale, você conseguiu construir de um jeito bem claro essa apresentação, vai lá, apresenta para mim", falavam brincando. Aham. E aí eu percebi ali que existia uma oportunidade de não só construir esse roteiro, mas também de preparar essa pessoa para que ela pudesse performar da melhor maneira. Eu fui estudar, fui me preparar. Dali eu comecei a desenvolver uma outra competência, que era esse lado de desenvolvimento da habilidade de comunicação das pessoas. Porque uma coisa é eu construir o roteiro para você Sim, apresentar, sim. outra é: "Tá bom, eu te dou o roteiro, mas eu também te ensino como fazer isso". Aí eu fazia mestrado, fui estudar e eu percebi ali uma oportunidade. Eu fazia aquele trabalho dentro de uma empresa. Uhum. E ali eu tinha minha remuneração, que era legal, eu trabalhava muito, eu tinha um horário que não tinha a menor flexibilidade. E aquilo começou a me incomodar, porque eu já estava chegando ali aos meus 28, 29 anos, eu já sonhava já em ser mãe. E dentro de um contexto, né, do trabalho em São Paulo, a gente sabe que é muito desafiador conciliar Sim. tempo, né, com os filhos e do trabalho. E ali eu percebi também, Vitor, uma oportunidade. Sempre fui muito ambiciosa, às vezes é estranho a gente ouvir uma mulher falando: "Ai, eu sou ambiciosa", parece esquisito, mas a ambição ela é algo positivo quando a gente busca crescimento, desenvolvimento. Mas você despertou seu lado empreendedora, né? Eu percebi ali uma oportunidade. Isso. E eu vi que ali eu poderia ganhar dinheiro, fazendo aquilo que eu gostava, e ao invés de ganhar dinheiro, né, trabalhando dentro de uma companhia, eu poderia talvez fazer o meu trabalho de uma forma melhor. O que que acontecia? Na empresa onde eu trabalhava, eu percebia muitas vezes que na hora de treinar o cliente, não era só a técnica de oratória que importava, então a postura, o gestual, a conexão visual. Existia um outro lado que também pegava muito para as pessoas, que era a emoção. Sei. O lado da inteligência emocional, a ansiedade que as pessoas ficavam, o nervosismo, e isso independe de nível hierárquico, Vitor. Pode ser o presidente de uma empresa, porque à medida que a gente cresce,
os desafios eles crescem na mesma proporção. Sim. Então uma pessoa que ela já é bem-sucedida naquele trabalho, vai surgir uma oportunidade ali, uma reunião com o conselho, uma reunião ali com o potencial investidor, e aquilo ali também gera um frio na barriga. Então por mais que aquela pessoa tivesse conhecimento, repertório, experiência, na hora daquele momento decisivo, exigia ali um preparo emocional. E quando você está treinado, preparado, é outra coisa, né? Faz uma enorme diferença. Muito melhor do que você chegar de qualquer jeito numa numa convenção para 300, 500 pessoas, dá aquele frio na barriga, não adianta, né? É desafiador. E as pessoas se preocupam muito com o quê? Com o preparo técnico, mas existe um outro preparo que é tão importante quanto o preparo técnico, que é o preparo emocional. E ali eu percebi que não tinha muito espaço para esse lado do preparo emocional. Então eu pensei: "Por que que eu não vou construir então meu próprio negócio?" E olho por esse lado também de buscar ferramentas. Quando eu falo ferramentas, que técnicas eu posso entregar para essa pessoa, para que ela consiga também, não só ter um preparo técnico, mas também ter mais performance na hora de falar, para lidar com o nervosismo, com a ansiedade que sabota. Porque se você está preparadíssimo, mas se bate o nervosismo na hora, a gente age como um carro desgovernado, parece uma criança Sim. falando, mesmo sendo uma pessoa super preparada, porque a mente é sequestrada pelo lado emocional. E aí age de uma maneira, que não é mostrando a sua competência, a sua potência máxima. Então foi ali que eu comecei a buscar, a estudar e decidi seguir o meu caminho construindo Adriana, a All Presentations. me conta um pouco da criação do nome da All Presentation, porque eu achei interessante, eh, All Presentations, All de Alessandra, tem a ver com isso? E passa por isso também. Hã. Quando eu comecei a pensar no nome, né, eu estava no meu apartamento, eu morava num apartamento super pequenininho na época, e por isso que eu te falei que eu sou ambiciosa, porque na época eu morava num apartamento de 46 metros quadrados e sonhava em ter uma empresa que concorresse com outras que já estavam no mercado, buscando clientes tão grandes como o Bradesco, iFood, Heineken, que são os clientes que a gente atende hoje. Parecia uma visão assim, tipo, louca, né? Como assim? Mas é assim que nascem os negócios, né? Os sonhos primeiro começa num sonho para depois se tornar tangível. E ali no sofá eu fiquei pensando: "Que nome eu poderia trazer?" E o foco All Presentation se refere a todas as apresentações, independente do tipo de desafio que você tem, seja para falar num evento, numa convenção, para fazer abertura de capital de uma empresa, um IPO de uma empresa, para você que é um médico palestrante internacional, quer fazer uma apresentação, independente do seu desafio. All Presentations, a gente vai poder te ajudar em todas as apresentações que você tiver. Então, primeiro, essa foi a intenção. E esse nome trouxesse isso de uma maneira clara, literal. E foi como eu escolhi. E também que tivesse alguma conexão comigo e com a minha família. O meu esposo se chama Aloísio, eu Alessandra. E dentro da nossa aliança, existe uma sigla que ele registrou quando ele me pediu em casamento, que é a L. E aí eu falei: "Poxa, tem uma conexão com a gente também, porque a empresa é nossa, Com certeza. é uma construção nossa". Eu tenho dedicado o meu tempo, né, 100% nisso, mas a gente quando se casa, o marido ele tem um papel importante nesse incentivo. Claro, claro. E ali nasceu a All Presentations. E aí é interessante que essa história ela se desdobra, porque hoje a gente tem 2 filhas, a Letícia e a Luísa. Então eu acredito que tudo tem um propósito. Tá. Deus faz tudo Deus faz tudo de um jeito muito único na nossa vida. Deus cuida dos A de Alessandra, a de Heloísa, Letícia e e Luísa. Luísa. Que legal, Alessandra. Então ele tem uma amplitude que vai além do trabalho em si, mas por isso que eu vejo muito o meu trabalho como um propósito. O meu propósito de vida é capacitar as pessoas e despertar nelas a confiança de tornar a própria voz. E são quantos anos já de empresa, Alessandra? Esse ano a gente completa 10 anos, agora esse mês, a gente completa 10 anos de All Presentation. 10 anos, 15.000 pessoas, e ela já trabalhou com as principais 40 empresas do Brasil, né, ajudando os executivos. Alessandra, a sua história é sensacional, né. Mas como que foi, Alessandra, esse ponto que, assim, você estava lá no seu sofá da sua casa, seu apartamentinho lá, e sonhando, você começou a pegar os clientes, quando foi o momento da chave da virada que eu falei assim: "Nossa, eu peguei um grande, e agora?" É. Quando que foi isso aí? Olha, foi o meu primeiro ano de All Presentations foi um ano de muitos nãos. Porque quando a gente constrói uma empresa, por mais que a gente tenha repertório e tenha ali consistência, até a gente conquistar a confiança das pessoas é desafiador, que dirá de grandes empresas, como as que eu mencionei aqui para você. Então foi um processo de começar primeiro com clientes menores que já conheciam o meu trabalho, para a partir daí a gente começar a crescer por indicações. Uhum.
A maior parte do tempo de trabalho que eu tenho com a All Presentations, a gente cresceu com indicações. E isso é uma força muito grande, o networking, de conhecer pessoas que já trabalharam comigo em outros momentos e que: "Poxa, Ale, quero aqui sua ajuda para construir minha apresentação". Então esse primeiro passo foi dessa forma. No meu segundo ano de All Presentations, a gente começou a conseguir ali clientes de nome maior. E um dos mais importantes, que inclusive é um dos nossos maiores clientes até hoje, é o Bradesco. E eu falo que a grande conquista de uma empresa, mais do que atrair o cliente uma vez, é manter a recorrência. Porque se o cliente volta, Vitor, é porque a gente está trazendo resultado, porque ele enxerga valor no nosso trabalho. E então o Bradesco é um cliente que a gente ele é considerado uma das maiores e melhores universidades corporativas do mundo. Uhum. Então é um orgulho muito grande para nós da All estarmos lá. A gente tem hoje mais de 10 workshops na All Presentations. Então só para vocês entenderem, né, assim, a gente atua em 2 frentes. Uhum. Uma das nossas frentes é a construção de apresentações corporativas. Então aquela pessoa que é um executivo de uma empresa, que tem que participar de um evento, uma reunião estratégica, contrata nosso trabalho para construir o storytelling, construir o visual da apresentação e ensaiar essa pessoa em inglês, em português, em espanhol, para ela brilhar e performar na apresentação. E tem uma outra frente que é muito importante, e foi uma base na construção da AOL, que são os nossos workshops. Então tem um workshop técnica de apresentação, de oratória, de domínio emocional, sempre para lapidar essas pessoas, porque a gente sabe que quando um líder se expressa com clareza, tem capacidade de influenciar as pessoas, isso gera resultado para a empresa. Com certeza. E para o liderado dele, o cara olha para ele e fala assim: "Nossa, um dia eu quero ser igual esse cara". Exato, inspira, Inspira, né, inspira. inspira. Esses dias eu estava ministrando um treinamento, uma participante falou assim: "Ale, outro dia eu estava, assistindo uma apresentação de um superintendente aqui, e eu não o conhecia. Então ele chegou na sala, depois de todo mundo, e quando ele chegou, eu sabia que era ele. Só pela postura que ele chegou. Uhum. E tudo comunica, né, Vitor? A Sim. postura, o gestual, a nossa conexão visual com as pessoas. Não é só o que a gente fala, mas é uma composição, tem que ter congruência. Se a gente vai para uma apresentação e começa a falar baixinho, né, não olha para as pessoas e fica ali fazendo carinho na unha, por mais que você conheça sobre aquele assunto, isso não vai gerar credibilidade. E os Vai vícios de fala também, que tem gente que vai falar: i, ó, aí tô falando, né, aí toda vírgula coloca um né, aquilo. Eu lembro que uma vez eu estava numa convenção da empresa, e tá um amigo meu do lado, assim, a diretora falando, cada que ela falava, de vez ele prestar atenção no que ela estava falando, ele riscava, dava um risquinho. Quando ele viu, a folha estava cheia. Eu falei: "Meu Deus, esse cara não sabe nem o que ela falou", porque ele só estava prestando atenção nessas pausas, né, de falar. E isso realmente acontece, né, É sonho comum. Esse é uma das questões que as pessoas mais trazem para mim. "Ale, como eu me livro dos vícios de linguagem?". O nome técnico para isso são marcadores da fala. Uhum. E enquanto a gente conversa, é natural que hora ou outra eles apareçam. O problema, Vitor, é quando aparece o tempo inteiro. Porque aí o que acontece? As pessoas param de prestar atenção naquilo que você fala e começam a contar quantas vezes o fulano de tal vai falar "é" aqui durante a apresentação, que aí vira um sabotador, uma concorrente de você mesmo ali na hora de falar. Então o primeiro passo é perceber que faz. Porque como é um hábito, a gente sequer se dá conta. Como é que eu percebo? Você pode pedir para alguém te dar uma devolutiva no fim de uma apresentação, você pode escutar suas mensagens de WhatsApp, porque se aparece numa conversa no WhatsApp, fatalmente vai aparecer. E aí o primeiro passo é: percebi que tenho isso, então agora eu vou me policiar. E eu já reparei que esses vícios aí também, eles são regionais, Tem também. porque o gaúcho tem um sotaque diferente. Não sei se vocês já repararam isso, né, o paulista já tem o já mais fechado, né, e isso. O baiano é pronto. Pronto, pronto, é mesmo, é pronto. Eu tinha um colega baiano, ele falou: "Pronto, pronto", é pronto, é isso aí, Tem ponto. umas marcações, tá ligado, né. Tá Então, lá. marcações que acontecem com frequência. Isso. Só para você eliminar, perceber que faz e substituir. Usar por que que a gente usa muito os vícios de linguagem? Porque a gente usa para conectar uma frase à outra. Uhum. Para evitar o silêncio, a pessoa usa um "então", Então. tipo, isso é o quê? É um conector. O que que é um conector na língua portuguesa? São as conjunções. A gente estuda isso lá, né, no segundo grau, fala: "Pra que isso? Que coisa inútil". É útil, não é inútil não, gente. Lembra ali das conjunções adversativas, blá-blá-blá? Então lembra delas, porque essa conexão entre uma mensagem e outra, a gente substitui o porquê, a medida que, e isso faz com que exija uma relação exista uma relação entre uma frase e outra, ao invés de usar os marcadores ali para preencher. E usar o silêncio.
O silêncio ele é positivo, a pausa ali de 2, 3 segundos traz até mais credibilidade, demonstra ali um controle sobre a sua fala, demarca na mente das pessoas aquilo que é importante. O falar mais lento em alguns momentos é proposital. Tem alguns discursos que, se a gente for observar, de políticos, que você prestando atenção ali, você pesca que, olha, foi bem intencional aquela pausa ali, uma pausa dramática que a gente brinca, Sim, para demarcar uma mensagem importante naquela fala. sim. E eu já reparei também, Alessandro, eu já fiz, a minha área sempre foi vendas, né, e eu já fiz vários cursos de vendas e tudo mais, e eu reparei que na fala existem técnicas. Aquela história, eh, não é porque a pessoa é tímida que ela não sabe vender. Venda é técnica, falar é a mesma coisa. Falar também é técnica, né, Alessandra? Eu acho que eu tô entendendo mais ou menos por aí. É isso mesmo. Algumas pessoas falam assim: "Ah, para eu falar bem é só fazer muitas apresentações e repetir". Não é bem assim, porque repetir sem ter clareza do que é que eu preciso melhorar e sem saber como, vai ficar igual um papagaio repetindo, mas cometendo os mesmos deslizes. É perceber quais os pontos que você precisa lapidar na comunicação. Então, oscilar o ritmo de fala, ora mais rápido para trazer dinamismo, ora mais devagar. Tem gente que é bom comunicador, mas é aquela pessoa que é bom de ouvir no curto prazo. Mais de 2 minutos dá sono É, na gente. é. A gente precisa trazer ênfase, destacar, trazer entonação. O que é Entonação entonação? da É a voz. vida que a gente traz É. para as palavras. É aquilo que faz as pessoas ficarem envolvidas. Quem tem filho, né, você tem uma filha, também tem 2. Quando a gente quer contar uma história para elas, e a intenção não é que elas durmam, é entreter, o que que a gente faz? A gente faz a voz dos personagens, a gente fala mais rápido, mais devagar, aumenta o tom de voz. Claro que nas devidas proporções, no contexto de trabalho, né, ninguém vai fazer exagero, Hum. mas a gente também tem que trazer essa emoção. A emoção aparece na nossa voz. Quando a gente escuta alguém e percebe assim: "Nossa, essa pessoa tem paixão por aquilo que ela faz", essa paixão aparece na sua voz, na entonação. E explorar disso é super importante. Lentificar algumas palavras. A pausa, Hum. como eu falei para você, era uma estratégia importante, uma técnica importante para ajudar nessa mensagem. E a postura, o gestual. Algumas pessoas me perguntam assim: "Ai, Ale, eu tenho aqui família italiana, falo muito com as mãos, isso é ruim?". É ótimo falar com as mãos. Qual é o cuidado? O ideal é que seu gestual fique aqui na frente do corpo. Quando é um gestual muito alto, a pessoa transmite uma certa ansiedade. Uhum. E não é isso que a gente quer transmitir quando faz uma apresentação. Hum. O gestual ele vem para complementar, pode ser um gestual ilustrativo. Por exemplo, eu estava vindo para cá e recebi uma ligação, e aí quando eu li a mensagem, assim, percebe que é um gestual ilustrativo? Sim. Te prende, ajuda você a acompanhar a minha mensagem, você já começa a imaginar e me envolve. Algumas pessoas, quando vão para o happy hour, gostam de ouvir alguns colegas contando as histórias e tudo mais. Essa pessoa que é bom contador de história, certamente é uma pessoa que explora bem do gestual, da entonação, que tem um tom de voz que envolve as pessoas. Que aquela pessoa que fala ali muito baixinho, desanimada, por melhor que seja a história dela, Qualquer coisa já muda de assunto, o outro atravessa, atravessa. porque não fica desinteressante. A emoção na nossa fala, ela precisa aparecer por meio da nossa expressividade, da nossa voz, do nosso gestual, do nosso rosto, que é o nosso principal canal de comunicação, ainda mais no online. É. Quando a gente faz uma reunião, por exemplo, o nosso rosto é o principal canal de expressividade. E algumas pessoas fazem reunião como? Com a câmera fechada, com a mão no queixo. Se nem você consegue transmitir energia para aquilo que você fala, esperar que o outro preste atenção, tá querendo demais, né, é desafiador. Você falou do online, o online hoje é um desafio também para as empresas, né, Alessandro? É difícil. Eu já passei por umas, assim, eu vou até contar uma história minha aqui, achei nossa, gente, eu sempre eu modéstia à parte, eu acho que eu sempre falei bem, eu meio cara de pau, sabe. É claro que a gente tem alguns erros que a gente sempre tem que estudar mais, mas uma vez eu fui contratado por uma empresa e, toda sexta-feira tinha reunião online com a diretoria. Foi na época da pandemia, então tinha reunião online todos os dias, né. Cansativo. Aquela época foi demais. E eu tinha acabado de ser contratado com mais 3 pessoas, tinha umas 500 pessoas da call, uma coisa assim, muito grande. E eles falaram assim: "Olha, o diretor vai te apresentar no meio aqui, ele vai te chamar para você se apresentar". Eu Tá. falei: "Beleza, tranquilo". Eu já peguei meu telefone, fui para um cantinho bem quietinho da casa, né, e tal, nisso a minha cachorrinha vem atrás. Ela já vem atrás, ela já vem me seguir, ela já vem me seguindo. Aí eu fui para uma varanda lá da minha casa. "Alessandra", aí ele tá falando, como meu nome é V.
Eu era o último, ele começou com o A. Nossa. Aí começou a falar com um cara que chamava o A, B, C. Aí quando chegou no V, falei: "Opa, tá na minha vez". Quando eu olho pra frente, vi um gato andando no muro, Alessandra. Vi um gato andando no muro. Esse gato na minha direção. A minha cachorra já levanta as orelhinhas e já começa a rosnar. Quando ele falou assim: "Agora eu quero chamar o Vitor". O gato pulou no lugar onde estava o cachorro e eu falando, separando briga de cachorro com gato. Eu não sabia o que eu fazia, Alessandra. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Imagino. Assim, e isso, a gente viu, até os jornalistas, a esposa passando enrolada na toalha atrás, Já vi a criança dando tchauzinho. Nossa, pessoas caindo da cadeira na hora da reunião. a minha menina podia ver eu com a câmera aberta que ela vinha dar tchau, vira atração, né, Alessandra? As pessoas até acostumaram um pouco com isso na pandemia, isso ficou um pouco menos pesado nesse sentido, mais flexível, porque sabiam que as pessoas estavam num contexto, muitas vezes, num espaço de trabalho mais limitado, Sim, aí tinha com a família toda ali, né, é, confinada. estava todo mundo no mesmo barco, né? Exato, Estava todo no mesmo um barco. barco furado praticamente. Agora, quando você é liderança, aí já é mais complicado, aí você tem que ter uma postura muito maior, né, Alessandro? Sim, mas mesmo assim, às vezes são situações que fogem do nosso controle. É claro que, na medida do possível, a gente ir para um lugar silencioso, cuidar do cenário atrás, É. para evitar fazer uma reunião no ambiente do seu quarto, por exemplo, com a cama desarrumada, imagina, É. né, isso tudo comunica, traz ali um espaço de até, assim, exposição da sua privacidade, desorganização. É preferir uma parede branca ao fundo do que, né, Hum. mostrar certas coisas ali que não cabem às pessoas acompanharem. Coloca o filtrozinho, que hoje já existe os programas. Maravilhoso. Nas nossas reuniões online da UOL, a gente sempre usa os nossos filtros, independente se são reuniões internas ou com clientes, para garantir também que fica tudo ali. Traz até mais, assim, uma sensação de ordem. Então há beleza na ordem, né, clareza, profissionalismo, então isso é bem Você importante. falou uma coisa que eu achei interessante. Eu notei que, o mais importante, eu acho que para um executivo, para uma pessoa que está falando, para um público, é gerar conexão, né, É muito Alessandra? importante. A gente faz isso de diversas formas, não só pelo que a gente fala, mas também com a nossa postura. Porque às vezes aquilo que você fala foi planejado, desenhado, mas se na hora de falar, você fala de um jeito ríspido, ou não olha para as pessoas, tem gente que olha tanto para a apresentação e esquece ali da audiência. Uhum. Imagine se aqui, enquanto a gente conversa, eu ficasse de costas para vocês e mostrando aqui uma apresentação, ficaria extremamente estranho. É. E é o que muita gente faz, ou no online ou no presencial. No online, o que que eu vejo como um erro muito chocante, assim, que pode parecer banal, mas que gera essa desconexão. Pessoas que trabalham com 2, 3 telas e Sim, fazem a reunião, vamos supor que a câmera está aqui, ó, né, as pessoas estão me vendo ali. a tela tá aqui. Mas aí eu faço a apresentação como? Assim. É, As pessoas estão me vendo ali, e eu tô aqui, então isso é é péssimo. verdade. É importante a gente fazer com que as pessoas vejam o nosso rosto. Como eu falei no online, o nosso rosto é o principal canal de comunicação. É. Então são pequenos cuidados que fazem uma enorme diferença, porque na comunicação são detalhes. É como uma orquestra, Vitor. Se tem um violino ali fora da Você já dá melodia. aquela dorzinha no ouvido. É verdade. Agora, me fala um pouco sobre o design, porque vocês cuidam de toda a apresentação, não só da fala do apresentador, mas todo ela completa, todo o suporte. Como é que funciona isso aí? São etapas, né. O primeiro trabalho que a gente faz é ouvir o cliente. O bom comunicador, antes de tudo, ele é um bom ouvinte. Então a gente extrai daquele cliente todas as informações. A gente parte do pressuposto que o nosso cliente tem pouco tempo. Eu brinco que todo cliente nosso é um CEO, aquela pessoa que tem pouco tempo para conversar, tem muita responsabilidade para, na hora de falar, ter impacto ali com a mensagem. Então a gente faz esse briefing, que é essa etapa inicial de uma entrevista com esse cliente, no máximo 30, 40 minutos, a gente não passa disso, é uma regra da All Presentations de otimizar o tempo do cliente. E a partir dali o roteirista ele cria o conteúdo, o discurso, o storytelling da apresentação. Validado isso com o cliente, a gente vai para a segunda etapa, que na verdade é os 45 do segundo tempo, Vitor, que é a criação visual. Porque o visual ele reflete todo o roteiro que foi construído, que é a etapa que a gente considera como prioridade. A partir daí, nosso time de designers cria o layout da apresentação, cria slide a slide, porque cada slide tem uma mensagem diferente. Sim. Alguns têm um gráfico, outros têm uma palavra apenas, e nosso critério é o mínimo de texto possível. PowerPoint não é documento. Uhum. Documento é Word, quer colocar detalhes, números, fazer cálculo, você não usa Excel, quer fazer um texto, a gente não usa Word. Então, vamos ao PowerPoint para aquilo que ele foi criado, que é para fazer uma apresentação. Palavras-chave ali que são links, que são conexões para você lembrar da sua mensagem, conduzir o raciocínio da audiência. O visual ele vem para complementar, para atrair a atenção das pessoas.
e tornar mais didático. Cada um aprende de uma forma, algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras precisam ver, anotar, e isso faz com que a gente consiga englobar mais pessoas, envolver mais pessoas na hora da apresentação. Por isso que a gente cuida dessa etapa do suporte visual também, e claro, um ensaio para a pessoa brilhar e arrasar na hora da apresentação com aquele novo material que a gente desenvolveu. É, e todas as apresentações têm tipo um pitch de venda, né, porque a apresentação ela vai crescendo, 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 Hum. até chegar uma hora que fala assim: "Agora é a hora de você brilhar e laçar o público", Exato. né. Quando a gente constrói a apresentação na aula, os primeiros 2 minutos eu sempre falo que o objetivo é despertar a atenção da audiência e dizer: "Por que que vale a pena você me ouvir?". Uhum. E existem várias maneiras de começar uma apresentação. A melhor maneira que vai definir, na verdade, é a etapa do diagnóstico, de eu entender quem é a minha audiência. Eu sempre brinco o seguinte: quando a gente faz uma apresentação, Vitor, se você for chamado agora com a apresentação, tem 5 minutos para se preparar. Você tem que fazer 3 perguntas para quem te convidou para essa apresentação, para essa reunião. O que eu quero, vamos repetir. O que eu quero com essa apresentação, qual é o meu objetivo, o que eu quero deixar na mente dessa pessoa. A segunda pergunta: o que que me aproxima dessa audiência? E a terceira pergunta: o que me afasta dessa audiência? Então são 3 perguntas essenciais. E a partir disso eu consigo construir de uma maneira mais inteligente o meu discurso. Então pensando aqui, vou fazer uma apresentação, primeiro passo, como eu desperto a atenção das pessoas? Eu posso ser direto ao ponto, eu posso começar com uma pergunta. Uhum. O que que é importante? Eu não começar fazendo ali um enrolation de: "Ai, olha lá, eu sou a Alessandra. Nossa, que honra estar aqui com vocês, porque agora eu vou falar sobre". Não, comece de um jeito punch na sua apresentação, mostre ali: "Olha, hoje eu vim falar sobre o assunto tal, o porquê que eu não consegui obter o resultado e eu vim aqui explicar por quê e como eu vou conseguir resolver isso daqui para frente". Comece chamando a atenção, dizendo a que veio, deixe sua mensagem principal na mente das pessoas. A segunda parte da apresentação é a sustentação, porque se eu fiz uma promessa, agora eu tenho que cumprir. São os dados, os argumentos, para eu poder defender aquela ideia. E na hora de concluir, o que que é importante? Trazer de novo a sua mensagem principal, chamar as pessoas para os próximos passos. O que que a gente vê muitas vezes? Na hora de terminar a apresentação, a pessoa falou ali por meia hora, ela termina como? Era isso aí que eu tinha para falar. Uhum. Era só isso. Como assim? Né, você teve todo ali um trabalho de argumentar, de defender, era só isso? Não. Então agora, esses são os pontos importantes, tenho certeza que ficou bem claro para vocês aqui o que é o nosso objetivo, e eu convido você o que eu quero que a minha audiência pense, sinta e faça. É hora de provocar isso no fim da apresentação. Então esses são os 3 pilares que eu vejo como importantes quando a gente pensa na construção de um discurso, de uma maneira bem objetiva aqui para você. Nossa, eu tô aqui que aula, tô aprendendo demais aqui. Que aula mesmo. Agora, Ale, me fala outra coisa, você trabalha com grandes empresas, e você pega muito cara fera já, né, porque pessoas preparadas e tudo mais. Mas dentro desses caras já muito feras no mercado, qual é a principal dor que eles têm em comum, que você nota isso aí? Eu vejo 2 dores muito comuns dessas pessoas. A primeira, a dificuldade em ter clareza na comunicação, porque quando a gente está muito imerso, Vitor, num contexto, em uma área específica e uma área que seja muito técnica, às vezes é difícil a gente conseguir traduzir e explicar aquilo de uma maneira fácil para quem é leigo, para quem é de fora. Aham. A gente fica um pouco preso aos meus diferenciais. Pelo linguajar, né, da área. Exato. É. E na verdade o que a gente precisa sempre traduzir quando a gente faz uma apresentação é como aquilo que você tem para falar melhora, impacta, é relevante da perspectiva do outro. Uhum. Então esse eu vejo como um ponto importante, né, que é a dificuldade que as pessoas têm de clareza, e o nosso trabalho é justamente esse, é tirar os excessos. Eu brinco que a gente parece Michelangelo. Michelangelo tem uma frase, aí o artista, né, escultor, que na verdade ele fala o seguinte: "Ó, as esculturas já estavam lá, eu só tirei os excessos". No nosso caso também, a mensagem já está lá, a gente só tira os excessos e faz com que aquilo que é o mais importante ganhe destaque e ganhe peso para a gente conseguir alcançar o foco e o objetivo daquela conversa. Então a clareza é uma das dificuldades que as pessoas têm de ser sucinto, de falar aquilo que importa. E a segunda dificuldade é lidar com a ansiedade, o nervosismo. Certo. E isso independe, igual eu falei para você, de idade, de tempo de carreira, porque a pessoa às vezes está numa situação ali que é algo muito valioso, é um momento muito importante em que ela está vulnerável. E existe sempre o receio de: "E se eu esquecer? E se me vier o branco e eu não consigo lembrar das mensagens? E se eu gaguejar?". A pessoa começa a pensar ali no pior dos cenários do que pode acontecer.
e a gente traz ali técnicas para que ela consiga lidar melhor com isso. Então a gente foi buscar na neurociência, no trabalho de inteligência emocional que se tem hoje, Daniel Goleman, que é uma das referências nesse assunto, para trazer para as pessoas caminhos de como fazer isso, de como melhorar isso. E um exercício interessante que a gente traz, que vou deixar aqui para quem acompanha o podcast, é, antes de uma apresentação importante, uma das maneiras de fazer o preparo emocional é mapear quais são os seus medos. O que te desestabiliza ou que pode vir a te desestabilizar? Por exemplo, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a parte técnica, no sentido assim dos recursos, quando eu vou ministrar uma palestra ou conduzir um workshop. E eu me preocupo porque eu tenho um MacBook e ele não é muito amigável para alguns adaptadores, eu tenho que andar com kit, tenho que andar com um monte de coisa. E eu faço isso por quê? Para evitar o estresse de chegar lá, puxa, não conectou, não vou conseguir projetar a apresentação, e aquilo me gera desconforto. Sim. Então eu criei um antídoto para isso. Eu ando com meu kit socorro de cabos variados, adaptadores de HDMI, a versão macho, fêmea, VGA, para todos os tipos de circunstâncias. Levo no pendrive, ele coloco na nuvem, coloco no e-mail, para ter o material ali caso algum problema aconteça. Então eu falo para as pessoas assim: mapeie aquilo que desestabiliza você. Pode ser que para você seja: e se fizer uma pergunta que eu não sei responder? E se na hora da minha apresentação o superintendente aparecer? E se eu peço para as pessoas colocarem no papel, Entendi. listar. E a partir disso, enxergar naquele veneno que te sabota, que te paralisa, o que pode ser o antídoto? O que você pode fazer a respeito? E se de fato o superintendente for? Como é que você vai lidar com isso? O que pode acontecer? E o público pode intimidar também, né. Sim, às vezes as pessoas, e na maioria das vezes, as pessoas não têm uma fisionomia amigável. Dificilmente a gente encontra na audiência as pessoas que estão ali concordando. É. Não, pelo contrário, na melhor das hipóteses, na maioria das vezes a gente encontra na audiência o quê? Uma pessoa que está ali séria, te ouvindo. Mas o que a gente encontra muito, mais comum? Pessoas no WhatsApp, Uhum. comentando, falando alguma coisa. E se a gente começa a pensar que aquilo é contra você, isso vai minando o apresentador. Ah, eles estão assim por minha causa, né, você vai desanimando. Não, aquela fisionomia séria, não gostou do que eu falei. E às vezes a pessoa está pensando em outra coisa, ela está preocupada com o boleto que ela esqueceu de pagar, com a reunião que ela tem na sequência, com outro funcionário, com uma pessoa importante ali da equipe, e você acha que é contra você. Eu sempre brinco com as pessoas assim: olha, as pessoas na verdade elas não estão prestando atenção na gente. Pelo contrário, a nossa luta é outra, é fazer com que elas prestem atenção. Porque hoje a gente disputa com o WhatsApp, com o e-mail da empresa, com a mente cheia das pessoas, e manter a atenção das pessoas é o maior desafio. Qual é o ativo mais importante no online, numa rede social? É conseguir reter as pessoas para elas te ouvirem. Hoje no online os 15 primeiros segundos do vídeo é o mais importante, né, Sim, imagina. e é muito desafiador manter a atenção das pessoas. Então, se alguém te escuta, agradeça e aproveite. Porque esse é o grande desafio do apresentador, conseguir manter as pessoas atentas durante ali o tempo em que você fala para vender a sua ideia. Porque se eu não te escuto, não gera esclarecimento, a chance de eu te convencer e te influenciar é zero. É. E envolver as pessoas passa E por isso. muitas vezes a mensagem que esse executivo vai passar, às vezes não é uma mensagem boa. Às vezes ele tem que dar um resultado, uma má notícia, um resultado que foi ruim da empresa do semestre. Então, se o cara realmente não está bem preparado, ele transmite até insegurança, a tristeza por não ter alcançado aquele resultado, né. Quando as pessoas têm que dar más notícias, eu sempre recomendo até que elas sejam muito diretas ao ponto. Às vezes essa recomendação gera um pouco de polêmica, porque as pessoas questionam: "Poxa, Ale, mas se eu vou falar que eu não consegui alcançar a minha meta do mês, não é melhor eu antes dar ali uma enrolada, mostrar um contexto, falar: olha, não subestime a sua audiência. A gente não pode achar que as pessoas estão ali sendo levadas no bico, porque eu estou dizendo que o contexto, né, a culpa é das estrelas". Não, vá direto ao ponto: "Olha, infelizmente nós não conseguimos alcançar a meta de crescimento de X%, e nós vamos aproveitar agora o restante da apresentação para explicar por quê, e o que nós vamos fazer daqui para frente para mudar isso". Uhum. É muito mais honesto, muito mais claro, e as pessoas vão estar mais propensas a te ouvir, porque elas vão querer entender o que aconteceu. Que vai ser feito daqui pra frente? Elas vão te ouvir. E aí fica, ao invés de ficar na enrolação. Eu penso que até trazer um pesar, um tom de pesar é importante. Você me lembrou agora de uma cliente há um tempo atrás que ela nos procurou, porque ela recebeu uma devolutiva depois da reunião do conselho, de que ela não se importava com o resultado da empresa. Uhum. Porque ela sempre apresentava, ela como uma pessoa de finanças, de um jeito muito neutro.
E essa neutralidade transmitiu uma sensação para as pessoas de indiferença. Então, trazer um tom de pesar, de preocupação, de alerta, é importante. Tem que ter uma coerência entre o que a gente fala e o que a gente expressa. Imagine se eu dou uma má notícia rindo, vai parecer deboche, Sim. ironia. Da mesma forma, se eu dou uma notícia ruim sorrindo. Já teve casos, né, há um tempo atrás, de uma pessoa que, talvez por nervosismo, a gente não sabe, porta-voz dos bombeiros falando sobre uma queda de uma aeronave. Em algum momento ele sorriu porque, conseguimos aqui resgatar alguns corpos. Então fica totalmente, assim, incoerente e desrespeitoso. Obviamente não foi a intenção, não foi proposital, mas não adianta, né, se a intenção não foi essa, mas o que pareceu O corpo dele comunicou outra como coisa. outra coisa. É. E essa incoerência é o que ficou em evidência. A gente tem que ser intencional na nossa comunicação. Não só no que fala, mas também no que demonstra, no tom de voz. Se a notícia é ruim, então traga isso na sua postura, Traga na sua emoção, expressão. né, porque isso que vai criar a conexão, Exato. É o né. que faz com que as pessoas te escutem e entendam que, poxa, ele realmente está trazendo essa mensagem aqui da maneira verdadeira. É. Alessandra, e o que que você está vendo aí nessa nova onda agora de inteligência artificial? O que que você acha que a inteligência artificial vai trazer para a comunicação? Eu vejo ela como uma super aliada. É uma ferramenta que ajuda muito no dia a dia, otimiza o nosso tempo, mas ainda assim a gente não deixa de lado o traquejo que nós temos como ser humano, né, de sensibilidade, de adequação ao público, né, quando você vai construir, por exemplo, um e-mail. É preciso ter um cuidado ali, talvez substituir algumas palavras, porque às vezes o ChatGPT não vai ter essa sensibilidade de perceber que certas mensagens precisam ser escritas de uma forma melhor e diferente. Mas é uma ferramenta maravilhosa para trazer criatividade, para trazer ali referências, para a gente conseguir construir da maneira mais rápida uma apresentação, por exemplo, em termos de storytelling, no discurso, facilita e ajuda bastante. Facilita bastante, né. Sim, Até porque hoje em dia se você jogar um vídeo seu, se você se gravar, jogar um vídeo seu na IA, a IA te analisa também, né, ajuda. já ajuda, né. Sim, é um olhar. Mas sabe o que é interessante, Vitor? Quando a gente faz um trabalho de mentoria de comunicação, que é um trabalho muito um a um, por mais que a pessoa já tenha esses recursos e já tenha feito ali uma análise da comunicação dela, assim como se faz de personalidade, de preferências comportamentais, é muito importante quando você tem um olhar técnico de alguém que te direciona e te mostra o que que eu faço então. Caminhos, de uma maneira mais humana e com sensibilidade, porque o ChatGPT, às vezes, ele soa puxa-saco, não sei o seu, Sim. mas às vezes ele me soa um pouco puxa-saco. Eu falo: "Trabalhar ChatGPT, vamos dar uma melhorada, vamos passar um prompt para você aqui de ser mais". Ele quer te prender naquela IA para você não ir para outra, porque você é um cliente dela, Sim, né. sim. Então a gente precisa ali usar a ferramenta como uma aliada, que é poderosíssima, mas eu vejo que existem coisas que ainda o ser humano precisa, de fato, estar ali na linha de frente. Faz uma enorme diferença. Nossa, Alessandra, e eu quero, assim, uma dica para uma pessoa que vai ter uma reunião amanhã, eu tenho uma reunião importante amanhã, o que que você pode falar para essa pessoa? Primeiro passo, são as 3 perguntas estratégicas antes de uma reunião importante. O que eu quero com essa conversa? Você vai para essa reunião, você tem que ter clareza do objetivo. Eu sempre brinco que se as pessoas fizessem essa pergunta, Vitor, antes de qualquer reunião, boa parte delas nem aconteceriam. Você mandaria um e-mail e estava tudo certo. A resposta que as pessoas dão geralmente para essa pergunta é: "Ah, eu vou para a reunião para mostrar os dados". Tá, mas para quê vai mostrar esses dados? Qual que é a sua intenção? O que que você quer que no fim dessa reunião a sua audiência pense, sinta e faça? Uhum. Esse é o objetivo. Então, a primeira coisa que você tem que ter grudado e ter clareza antes de ir para essa conversa amanhã. Segundo, quem vai estar lá? São pessoas da área de marketing, da área de finanças, é um potencial cliente que eu vou prospectar para a empresa. Quem é essa pessoa? Quais são os interesses dela em relação àquilo que eu tenho para compartilhar? E segundo o que que me afasta dessa pessoa? O que que pode ser pedágio, resistência, objeção? Porque se eu coloco isso no papel, eu consigo ter clareza. Poxa, Vitor vai questionar essa questão aqui. O que eu posso falar a respeito para argumentar, para rebater, para que isso não se torne um impedimento, para que eu consiga alcançar meu objetivo no fim da conversa. Então essas 3 perguntas, elas são muito poderosas, porque elas te ajudam a ter um preparo melhor, para você ir mais intencional. Eu chamo essa técnica de clareza de intenção. São as 3 perguntas essenciais: o que eu quero com essa conversa, o que me aproxima dessa pessoa e o que me afasta. Esse é o primeiro ponto. E claro, tendo um tempo hábil, coloque ali no papel, faça um mapa mental com os pilares mais importantes pelos quais você quer passar. O que que é o mapa mental? Imagine o seguinte: você vai ligar para alguém. "Nossa, eu tenho 5 minutos para falar com essa pessoa, eu não posso esquecer de falar o quê? Tais, tais, tais temas. Tais temas".
Isso é o mapa mental, que são os pilares mais importantes para te guiar nessa conversa. Porque por mais que você escreva ali um roteiro longo, você não vai ter tempo hábil para isso, porque já é amanhã a reunião, tá na correria. Mas se você tiver esse draft, já é o suficiente para guiar ali o seu raciocínio e conduzir com excelência essa reunião. E aí você vai bem. Vai arrasar. É. E puder treinar, claro, é sempre bom treinar o início. Porque, geralmente, no início de uma apresentação, é o momento que a gente está mais nervoso, a adrenalina está em alta. Quando a gente trabalha com os nossos clientes treinando para convenções, são pessoas que já estão acostumadas a fazer apresentações, mas quando a gente pensa no ambiente de convenção de empresa, tem lá as telas de LED gigantes, um palco com a luz no rosto, É. a câmera te filmando de 3 lados, sendo transmitido ao vivo para outros países, e aí? Por mais que a pessoa seja boa de comunicação, dá um desconforto. Então o que que eu faço? A gente treina os nossos clientes, não treina a apresentação inteira. Imagina, 10 pessoas apresentando, treinar 1 hora com cada um, vai ter tempo hábil. A gente treina o início, repete várias vezes os 5 primeiros minutos da apresentação. Isso faz toda a diferença, porque quando o goleiro toma frango no início do jogo, a tendência depois é ter É. mais dificuldade. E eu noto, assim, eu acho que fazer uma apresentação na sua língua nativa é uma coisa, imagina você fazer uma apresentação em outra língua, né, porque a gente pensa uma coisa e fala outra, né. Deve É ser ainda mais desafiador. muito mais desafiador. Treinar em inglês, treinar em espanhol. Eu me lembro de 2 clientes, elas na época da pandemia até, elas foram fazer uma participação na convenção da empresa, e ia ser num estúdio. Então elas tinham 2 opções, ou apresentarem ao vivo, transmissão, assim, para vários lugares do mundo, é uma empresa global, ou gravarem, e aquilo ser editado e depois divulgado, né, colocado ali para rodar no dia do evento. Uma preferiu fazer ao vivo, porque no ao vivo, por mais que ela tropeçasse uma coisinha ou outra, era o que tinha, vai, vai. E o gravado foi mais desafiador do que o ao vivo, porque no gravado a gente quer o quê? Perfeição. Uhum. Então ela errava, "Espera aí, vou fazer de novo", gravava. E essa diferença do ao vivo e do gravado tem essa questão, treinar para fazer valendo, faz com que a adrenalina te ajuda a conseguir estar atento, concentrado e performar da melhor maneira, sabe? Entendi, entendi. E assim, outra coisa que eu acho interessante, questão dos gatilhos. Isso manda muito, né, Alessandra, na Faz muita apresentação. diferença. Para quem não conhece, o que que eu chamo de gatilhos mentais? Na neurociência, juntando com o neuromarketing, né, Uhum. são maneiras de, por meio do nosso discurso, a gente conseguir, fazer com que as pessoas estejam mais propensas a fazer aquilo que a gente quer que elas façam. Sim. Então um exemplo simples disso, para quem está assistindo a gente, ficar na mesma no mesmo slide, Aham. é quando uma pessoa vai comprar um sapato numa loja. Você vai lá, olha aquele sapato lindo, olha o preço, "Ai, poxa, vou dar uma pensada". O que que a vendedora disse pra você? "Tudo bem, fique à vontade, esse é o último par". Uhum. Aí você pensa: "Tá, é nada". Já colocou escassez. Você colocou a escassez. É, Aí você sai da loja falando: "É nada, deve ter mais uns 15 lá", mas e se? é. E se? Por mais que a gente conheça os gatilhos mentais, Vitor, a gente cai neles. Cai. Então tem o gatilho da escassez, o gatilho da urgência. Quando a gente entra num site, um marketplace, da Fit, sei lá, e tem lá uma venda lá de alguns produtos, apenas, 2, entra no gatilho da escassez. Outros têm lá um cronômetro mostrando: "Ó, você pode comprar, colocou no seu carrinho, você tem aqui 15 minutos. Se não comprar em 15 minutos, opa, o produto some do seu carrinho e pode não estar mais disponível". Então são gatilhos que fazem com que as pessoas sejam mais propensas a tomar aquela decisão logo. Uhum. Tem o gatilho da curiosidade, a gente pode usar isso num discurso, por exemplo, jogando aquilo no início de uma apresentação, fazendo uma pergunta e só respondendo essa pergunta mais no meio da apresentação. São várias maneiras, isso é o quê? O recurso de persuasão, Uhum. de envolver aquela pessoa para. E aí entra o treinamento. Por isso que a técnica ela é É. importante, porque esse tipo de informação e de como aplicar isso, a gente precisa de um suporte de pessoas que já têm um trabalho consolidado nisso para nos ajudar a enxergar como no meu discurso, no meu conteúdo, do meu trabalho, eu consigo usar esses gatilhos mentais para tornar mais persuasivo a minha apresentação e alcançar meu objetivo no fim daquela conversa. Eu não conto pra minha esposa, mas eu uso gatilhos mentais com ela. É, eu não conto, né. Gosto que ela cai em todos, porque realmente Todos, eles são todos. Por poderosos. mais que ela me conheça há mais de 20 anos, ela cai. Por exemplo, eu vou no shopping comprar alguma coisa com ela, eu quero ir embora logo, eu vendo aquele produto pra ela. É simples. Não, não é compra, é o seguinte, Alessandra, você vai me entender. Ela vai no shopping pra comprar um brinco. Então ela entra na loja, ela pega em todos os brincos na prateleira e tudo mais.
o que que vai acontecer se eu viro para ela e falo assim: "Olha amor, imagina você usando esse brinco na festa com o vestido". O gatilho "imagina você usando o brinco", ela já puxou ela lá na festa, com o brinco na orelha, com o vestido que ela tá, combinando com o brinco, aí ela vai falar assim: "Tá bom, vou dar mais uma olhadinha", e volta. Ela vai rodar o shopping inteiro e vai voltar e comprar aquele que ela imaginou. Exato, é verdade. É impressionante, quando você Enorme, você tira a pessoa daquele ambiente e faz ela imaginar. É incrível, é muito é poderoso. muito poderoso. Tem também o gatilho da dor e do prazer, né, o gatilho de que você tem a perder, diante de algo que se você não tomar aquela decisão logo, ou que você tem a ganhar. Por incrível que pareça, geralmente as pessoas se movem mais por aquilo que elas têm a perder. Tem uma história interessante que eu vi recente acho que foi da Arezzo, é um caso real. A moça foi até a loja, estava tendo uma liquidação de vários sapatos lá, e aí ela gostou de um que tinha uma outra moça olhando ao mesmo tempo, estava com o sapato na mão. E aí ela viu que a outra chegou primeiro, deixou lá e falou com a moça assim: "Olha, eu adorei esse sapato, se você não ficar com ele, eu volto pra pegar", e saiu da loja. Quando ela voltou, falou com a vendedora: "E aí, ela levou?" A vendedora falou: "Olha, levou, e me disse que só levou porque você adorou, ela nem tinha gostado tanto". É. Ela ficou tão indignada porque ela estava noiva, ela queria casar com aquele sapato, e a Arezzo depois parece que fez um par exclusivo pra ela. Mas olha só, a moça sem querer vendeu o Vendeu pra sapato ela, pra outra, usando o quê? O gatilho da escassez. vendeu pra ela. É muito legal isso, né. Curioso. A nossa mente é muito louca, né. Algumas pessoas me perguntam assim: "Ah, Lê, mas isso não é manipulação?" Não, qualquer conhecimento você pode usar para o bem ou para o mal. Uhum. Agora a escolha, né, cada um faz a escolha que cabe usando os próprios filtros éticos na hora de tomar uma decisão de como usar os gatilhos mentais. A comunicação é uma habilidade maravilhosa, você Sim. pode usar da forma que for mais, justa e adequada de cada contexto. Mas as pessoas que usam os gatilhos na apresentação, ela prende muito mais atenção, Super, envolve a e audiência. envolve a audiência, né. Eu acho que isso é bem legal, né, Ale? Ativar o senso de comunidade, gatilho de antecipação, quando você fala, por exemplo: "Olha, eu vou trazer aqui para você 5 passos de como você se tornar um líder melhor". Quando eu falo do primeiro e do segundo, a pessoa tá ali anotando: "Eu quero saber o terceiro e o quarto". Eu queria uma antecipação, é como a Netflix faz com a gente, que são 3 da manhã, você tem que dormir, mas você tá vendo o último episódio da série, porque ali no finalzinho, ali apareceu um gatilho que te prendeu para assistir o próximo episódio. Então é Uhum. uma estratégia poderosa. É, muito bom. Gente, que aula que a gente está tendo Ah, aqui. muito bom o papo. Nossa, eu tô impressionado, acho que o pessoal de casa também deve estar, assim, aproveitando demais, né, porque a Alessandra, nossa, Ale, parabéns, você é uma sumidade no assunto mesmo, viu. Eu penso que todo conhecimento tem que ser para ser útil, sim, à vida das pessoas, sabe. Quando eu vou postar algo nas redes sociais, sempre levo pelo filtro assim: "Será que isso contribui de alguma forma? Consigo ensinar e compartilhar? Isso vai ser útil para as pessoas melhorarem a vida delas, a comunicação delas?". Então esse é meu filtro no dia a dia, sabe, Vitor, quando eu falo de comunicação. Uhum. Você acha que todo líder tem que ser 100% técnico, igual a gente tem muitos líderes técnicos, ou você acha que todo líder tem que ter algo que inspire as pessoas que são comandadas? Eu vejo que é uma mescla das 2 coisas. O que eu vejo que é essencial para um líder é ter uma habilidade de comunicação bem desenvolvida, porque é por meio dela que ele vai influenciar as pessoas, vai mitigar ali os conflitos, né, entre os times, vai conseguir gerar ali, projetar, mostrar o trabalho da equipe dele, vender o peixe dele no dia a dia. Então a habilidade de comunicação, ela é a número um. Tem até uma história interessante que aconteceu recentemente, não sei se você ouviu, falando, né, de inteligência artificial que você mencionou agora, o Sam Altman, ele é cofundador da OpenAI, que é dona do ChatGPT. Uhum. E há um tempo atrás ele foi demitido da própria empresa. Não sei se você lembra dessa história, Lembro. foi feita uma reunião, em 10 minutos ele foi demitido, foi bloqueado ali todos os acessos dele, foi meio caos. E aí o que acontece, 95% da equipe, do time, falou o seguinte: "Ó, então ele tá indo embora, Tô fora. nós vamos junto também". 95%, Vitor, significa o quê? De 770 pessoas, 730 falaram isso. Pensa no pânico do conselho, eles não levaram isso em consideração. E para uma empresa de tecnologia, o tanto de informação que ia levar para a concorrência. Para a Microsoft, o quê? O conselho ficou desesperado, a ponto de Sam Altman conseguiu voltar e alguns do conselho foram desbancados. Isso por quê? Porque o Sam Altman tem uma comunicação poderosa e ele já deu entrevistas falando da importância de catequizar os funcionários, de incutir neles a paixão, o propósito, o papel deles. E claro, numa empresa de tecnologia, a maior parte ali era a geração Z.
são pessoas que têm esse viés, esse foco maior também nessa questão do propósito, daquilo que executa, do que faz. Então veja como a comunicação ela tem o poder de gerar prejuízos para as empresas, mas também de mudar ali o rumo dos negócios e conseguir, olha só, o risco que eles correram ali de reputação, de marca e de bagagem de repertório técnico da empresa ser levado Aí para uma outra vai embora, e vai embora. vai embora mesmo. Então veja o poder estratégico que a comunicação tem, né, cada vez mais o RH, as áreas de marketing têm percebido isso e investido no desenvolvimento das lideranças, nas empresas por causa dessa questão da comunicação ser ter um papel tão importante nos negócios. Ótimo. Alessandra, All Presentations, nossa, eu tô muito empolgado com a nossa conversa. Tô satisfeito demais, Alessandra, e assim, muito obrigado pela aula. Hoje foi Vitor. maravilhoso, né, a gente aprendeu muito com você. Eu ganhei aqui da Alessandra uma caixinha com Cards. com os cards com dicas, que eu vou usar todos os dias, né. O kit dos cards, ele faz parte do nosso kit da mentoria, Você é Notável, que é uma mentoria que a gente faz para líderes, né, pessoas de alta hierarquia das empresas, é uma mentoria individual, que são sessões ali que a gente faz para trabalhar questões específicas de cada profissional. E esse kit ele é interessante porque você pode tirar um por dia como um exercício para trabalhar na sua comunicação. Autenticidade, storytelling, transmita confiança, caras e bocas, julgamento. Tem um pouco de tudo. Nossa, que legal, Alessandra, muito legal. Muito obrigada pelo convite, Vitor. Fico muito feliz aqui em participar e compartilhar aqui a história da OL, o meu trabalho, o trabalho do nosso time e que a Vitrine de Líderes consiga trazer cada vez mais pessoas aqui para compartilharem conhecimento também. Parabéns aqui pelo podcast, pelo Que trabalho. bom, obrigado, Alessandra. E você, se quer participar também do Vitrine de Líderes, você está convidado, né, entre em contato conosco e venha trazer a sua história, né, porque a sua história eu acredito que é o maior marketing da sua empresa. A sua história que pode inspirar outras pessoas, inspirar inclusive os seus liderados, né, a contar a sua história para todos. E é isso aí, muito obrigado, Eu que Alessandra, mais uma agradeço. vez. Posso compartilhar o nosso site? Por favor. O site da AL é allpresentations, no plural, .com.br. E o meu Instagram, quem quiser me seguir por lá, alebraga_all, ALL, tá bom? É Espero isso vocês aí. lá. Siga também podcast Vitrine de Líderes no Instagram e no YouTube. Valeu, tudo bom? Obrigado, Obrigada, Alessandra. obrigada.